Alô, amigos, este é o X da Questão com o advogado Éder Xavier, o vereador à Câmara Municipal de São Caetano, Éder Xavier, o jornalista e escritor Éder Xavier, com duas novidades. Nós estamos ao vivo, online, como se diz, porque também estamos online na internet. Nós estamos ao vivo, segundo, estamos mais cedo, às 8 horas da noite. Terceiro, nós estamos acessíveis. O doutor Éder Xavier está aqui para responder qualquer pergunta ou receber qualquer colaboração dos telespectadores e dos internautas. Como é que isso vai ser feito? Da seguinte forma. O X da Questão de hoje é sobre se há um golpe em curso no Brasil. Porque, de tanto a presidente Dilma repetir, ainda agora há poucos instantes, tinha uma greve, uma manifestação lá em São Paulo, no Largo da Batata, e o presidente, tinha lá mais ou menos uns 500 pessoas, e o presidente Rui Falcão, a primeira coisa que ele falou que é um golpe do senhor, então o PT fala muito em golpe, os deputados e senadores do PT só falam em golpe, e a presidente só fala em golpe, e nós vamos verificar se isso é um golpe ou não. Aliás, quem pode nos responder isso inicialmente é o vereador Éder Xavier, porque ele foi uma das primeiras autoridades no Brasil a entrar com um pedido de impeachment. O pedido de impeachment assinado pelo vereador Éder Xavier, advogado, é anterior a esse do Reale e do doutor Bicudo e da doutora que assinou o pedido. O doutor Éder, inclusive, colocou na internet, numa época em que não se sabia muito que tipo de reação teria, ele colocou na internet tentando receber manifestações de internautas que dariam a ele mais ou menos o pulso do país ou daquelas pessoas que se manifestavam com relação a esse assunto. Pois bem, como é que você vai participar? Preste atenção. O X da Questão, em novo dia, em novo horário, ao vivo, pela TV SC e pela web sãocaetano.com.br. Então, você pode interagir conosco agora, entrando em contato com o diretor do programa, Gustavo Maena, pela internet, pela web TV sãocaetano.com.br. Muito bem. Mas você que está no canal 3 da NET, vai entrar em contato conosco através do telefone 0 operadora 11, evidentemente, 94-564-7884. Vou repetir três vezes para você entender direitinho. 9, que é esse negócio novo, né? 9-4564-7884. 9-4564-7884. WhatsApp do X da Questão, 94564-7884. Advogado e vereador Éder Xavier, por que se fala tanto que o impeachment é golpe, sendo que o senhor foi um dos primeiros a entrar com um pedido dessa natureza? Ney Gonçalves Dias, você que nos acompanha pela web TV São Caetano, pela TV SC, canal 3 da NET TV. Ney, é um prazer estar com você, sempre com você, discutindo temas de tão alta relevância, importantes para a região do ABC, importantes para o Brasil, importantes para todos os brasileiros, importantes para os sul-sancaetanenses. Ney, essa história, o tema do programa hoje é: há um golpe em curso no Brasil? Sabe, Ney, eu penso que há um golpe mesmo. Olha, pessoal, no Brasil tem um golpe, viu? Acho que é um golpe de karatê. Um golpe de artes marciais. Tem uma porção de academias abertas e tá dando todo mundo golpe lá, não tá? Tá. Golpe daqui, golpe da lutas, né? Essas lutas marciais, tem muito golpe. Agora, golpe no sentido de que as instituições passam a não cumprir o seu papel e há um estímulo
das Forças Armadas, do capital, de certos partidos que se unem para tomar o poder sem fundamento jurídico. Seria um golpe sem fundamento, sem a manifestação do povo, né? Quando tem um golpe num país, o ditador toma conta do país, não foi a população não, porque a população não chega a ser pro ditador e fala, olha, nós todos queremos que você tome conta da gente aí, faz o que quer com a gente, viu, ditador? Fica aí, ditador. Não é assim que acontece. O camarada vai lá, reúne as Forças Armadas ou parte das Forças Armadas, depõe o presidente, toma o poder, quando o povo acorda ele já está no poder e assim, então é um golpe, isso é golpe. Agora, é isso que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo no Brasil, Ney, é uma situação, assim, tão dramática, tão ruim, tão nefasta, tão sem propósito. Até lembro bem que num dos programas que nós tivemos, X da Questão, você disse que o Brasil está desorganizado. Desorganizado. Para mim foi a melhor palavra que eu vi até hoje. Não é porque é o Ney que é meu amigo. O Brasil se desorganizou. Agora, alguém, o Brasil sozinho, o povo brasileiro sozinho, um virou para o outro assim, falou, o Congresso, a Câmara Federal falou para o Senado assim, vamos esculhambar, vamos fazer tudo que não tem que fazer aqui. Eu brigo com você, Senado, a Câmara Federal briga comigo, eu sou o Renan, você é o Cunha, tá? O capital falou assim, sabe o que eu pensando bem? Eu quero que haja uma inflação desgraçada para criar todo tipo de dificuldade para os brasileiros, aqueles mais pobres. O capital não fez isso. O Congresso não fez isso sozinho. Né? As grandes empreiteiras, né? Falaram assim, vamos o seguinte, vamos criar todo tipo de dificuldade, vamos meter a mão aí. Então todos fizeram tudo ao mesmo tempo para engendrar um golpe. É brincadeira pensar assim, ó, dona Dilma? Então, Ney, na verdade, não há golpe nenhum em curso do Brasil. O que há é um encontro com a realidade, né? De que o lulopetismo nos últimos 12 ou 13 anos implementou neste país. O senhor Lula, que é daqui da região do ABC, começou com essa história de defender trabalhador, criou o Partido dos Trabalhadores e enganou o povo. Porque o tempo não é senhor de toda razão, o tempo não resolve. É tão pouco tempo para uma nação, desgraçar uma nação. Não é? Então, em pouco tempo, a enganação do lulopetismo graçou pelo país e levou o país a estar como está. Então não é um problema do golpe, não é que o sistema organizacional do país se uniu para criar dificuldade. É que todos estão sofrendo e precisam sim que haja um término, um encerramento deste período de lulopetismo para recomeçar o país novamente, para reorganizar o país, este país que você disse que já há algum bom tempo está desorganizado. Este que é o problema. Então, Ney, não tem golpe nenhum, é o tema interessante do programa, o tema do programa é muito interessante, é atual, então não tem golpe. Então, dona Dilma, a senhora para de falar aí, por favor, que tem golpe no Brasil. Porque o impeachment, Ney, sem querer o aspecto do direito, advogado, conhecedor, o bom senso. O problema do impeachment está lá consagrado na Constituição Federal. Então, qualquer entidade, qualquer segmento que ler algo na Constituição Federal, nas leis infraconstitucional e buscar a prestação jurisdicional, qualquer um, o inquilino aí, o locador, ele não pagou aluguel, ele vai lá ler na lei que não pagou aluguel, ele entra com uma ação, está dando um golpe no inquilino. O inquilino que não pagou aluguel. Então, pegar o que está na lei e falar que é golpe, dona Dilma, Lula, PT, chega, vai. Vocês enganaram bastante até agora. O senhor acredita que o vice Michel Temer terá habilidade, tempo hábil de consertar as coisas? Essa pergunta é do Rui Soares de Santo André, mas segura a pergunta que eu quero fazer só uma observação rápida aqui. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sofreu vários pedidos de impeachment. O ex-presidente Lula sofreu 8 pedidos de impeachment. Aí você pergunta, mas por que não deu no Fernando Henrique nem no Lula essa confusão que está dando agora? Porque naquela época o presidente da casa achou que não tinha fundamento jurídico. Porque, embora seja um processo político, ele tem que ter fundamento jurídico, que é o que o doutor Éder acabou de falar aqui. Você vai ficar aí,
porque o doutor Éder vai também explicar quais foram os fundamentos que ele alegou no seu pedido de impeachment, um dos primeiros que foram assinados no país. Agora, doutor Éder, a situação é a seguinte: este programa é ao vivo, através da NET e através da Web TV, permite aos telespectadores interagirem conosco no WhatsApp 945-647884 e também pela internet, e sob a coordenação do diretor-geral Gustavo Aeno. O Rui Soares, de Santo André, pergunta para o senhor o seguinte: o senhor acredita que Michel Temer terá habilidade e tempo hábil de consertar as coisas? Muito obrigado, Rui Soares, de Santo André, pela sua colaboração. Ô Rui, essa pergunta só nasce de quem exerce ou conhece ou quer vivenciar na plenitude a cidadania. Porque essa pergunta nasce de alguém, deve estar na cabeça também de muita gente, Rui. Nasce de alguém, a situação é essa. Eu vou trocar essa situação hoje do país com a Dilma, fazendo o impeachment. Eu vou trocar por quem? Quer saber? No meu ponto de vista, o senhor Michel Temer não tem nenhuma condição de consertar toda a desorganização que fez e que aconteceu no país depois do lulopetismo. Porém, se houver um impeachment da Dilma, e por questão também constitucional, assumir o mando, o poder presidencial, o senhor Michel Temer, ele será consequência da união das forças políticas do país. Aí sim, não é o Michel. O Michel representando só o PMDB, é tão grande a desorganização que esse lulopetismo fez no país, que o PMDB todo, que é um dos maiores partidos, ou o segundo maior partido do país, ou o primeiro, não teria condição política de organizar. Então o seu Michel Temer não teria não, viu, Rui? Acontece que a desgraça é tão grande, o sofrimento do capital, dos sindicatos não engajados, dos bancos, do trabalhador, da fé, das religiões, da ética, da moral, das instituições, do poder judiciário, do legislativo. Eu volto a insistir, como é que pode o Congresso Nacional, Câmara contra o Senado, Senado contra a Câmara, Renan contra Cunha, Cunha contra... Então, contra Renan, é tão grave, que não vai ser o seu Michel Temer. O seu Michel Temer não resolve, não. Agora, é tão grave o problema que o Serra está se encontrando com o Michel, a Fiesp com o SCAF. O SCAF que inaugurou meu comitê, viu? Quando eu fui candidato a vereador, o SCAF é um homem denodado. Mas, então, o capital, né? Os representantes da indústria, do comércio, os pensadores, estão todos se unindo. Aí, então, na figura, como foi com o Itamar? Foi uma reunião, uma união de forças, um arco de forças, não só do mundo político, mas toda a organização da sociedade, que se uniram. O homem era sério mesmo, gostava de fazer coisa certa, e também tem esse valor, o Itamar, e as coisas começaram, aí surgiu o plano real, muita coisa aconteceu. Então, não, respondendo objetivamente, não é o seu Michel que vai conseguir solucionar, não é o Michel. Olha, é Rui, né, o nome do moço? Rui. Seguinte, a pergunta é boa, cidadania, como eu te falei, mas quer saber bem mesmo? Quando nós vamos parar nesse país de endeusar homens? Não tem nenhum homem onisciente, onipotente, onipresente, o gostosão, que faz tudo, que resolve tudo. O senhor Michel Temer é um ser humano como eu e como você, tem uma história interessante, é um professor constitucionalista muito competente, mas ele sozinho não faz mais nada, ninguém faz mais nada. Chega de achar um camarada, um salvador da pátria. Olha, o Lula ia salvar os trabalhadores. Então, eu digo, tranquilo, há necessidade, o sofrimento, porque não é o sofrimento que é a mãe de todas as soluções? Então, o sofrimento que o Brasil passa, na figura do seu Michel Temer, mas reunindo todas as forças, ouvindo todas as forças do país, abrindo espaço para pessoas que querem voltar a movimentar o país, é capaz sim de abrir um caminho, né? Abrir um caminho para que o Brasil venha encontrar a solução. E havendo qualquer caminho que, será renunciar a Dilma, se o Michel
tomar o poder. Se tiver novas eleições, porque aí não questão do Tribunal Superior Eleitoral, que está lá o problema da campanha da Dilma, movimentada uma ação pelo PSDB, se então vai ter novas eleições, se não passar 2 anos, então qualquer fato precisa alentar a esperança para que haja união e que o Brasil venha a começar a trilhar novamente aquilo que trilhou nos últimos 50 anos, né? O que aconteceu no Brasil em termos de desenvolvimento nos últimos 50 anos, tirando, evidentemente, os 13 anos de assalto que o lulopetismo fez ao país. Você está no canal 3 da NET, da televisão aqui de São Caetano. Você pode estar ou também vai estar na web TV sãocaetano.com.br. Isso possibilita a você entrar em contato conosco e fazer perguntas ao vereador e advogado Éder Xavier. Você pode fazer pela internet ou você pode fazer pelo WhatsApp. O WhatsApp é 94564-7884, como fez o Rui Soares aqui de Santo André. Agora quem faz a pergunta é o Denis, o bairro Nova Gerte. Doutor Éder, não sou a favor de Dilma, Lula, mas sou contra o impeachment, porque não confio em Temer, Cunha, Renan, Aécio, etc. Denis, Nova Gerte para o vereador Éder Xavier. A história desse pessoal que você fala aí do Renan, do Cunha, do Michel, tá? Não é uma história boa mesmo. Mas não tem outro. Sabe qual é a solução? Eu penso, Ney, e você também, o Denis, eu penso que se nós brasileiros tivéssemos um vereador, no executivo, né, um prefeito, um governador ou um presidente da República, vê um nome aí, Ney, de um bandidão aí que a mídia tomou, da história, o bandido mais perigoso, o assaltante, que mais meteu a mão em dinheiro, roubou banco. Fala o nome aí. Lampião. Lampião. Esse aí foi meio meter a faca nos outros, a peixeira, sei lá. O Lâmpada, Luz Vermelha, não tinha? Luz Vermelha. Assaltava. Então, assaltava, pegava o dinheiro dos outros e tal. É até um personagem no mundo do crime meio diferente, né? Ele assaltava a pessoa, era bonzinho. Bom, então eu quero dizer, nessa história de não confiar em ninguém, no Michel, no Renan, no Cunha, realmente, como disse, reitero, eita, a historinha desse pessoal. Mas, então, eu digo, se pegar o Luz Vermelha, né? Pegar a Luz Vermelha e botar ele lá de prefeito, ladrão, hein? O povo é capaz de fazer cada coisa também, hein, povo? Mas se botar um cara desse lá, tão perigoso, tão safadão, e nós brasileiros exercitarmos na plenitude a cidadania, porque nós temos tantos instrumentos à disposição do povo. Eu penso que se tivesse um bandidão lá e o povo agindo, a Câmara agindo, o vereador de braços dados com o povo, não é um só vereador, que como é que é, andorinha não faz verão. É difícil ser um vereador contra 18 que quer continuar no mesmo esquema. Então, põe o bandido que tiver no poder. E o povo, lógico que não queremos isso, eu estou aqui fazendo... Então, e o povo usa o que está na lei. A Câmara fiscaliza, estou falando o vereador, a Assembleia, a Câmara Federal, cobra, usa a lei, participa, incentiva a cidadania. Olha, pode pôr o bandidão que for lá, que se o povo estiver unido e as casas legislativas cumprir o seu papel que está na Constituição, nas leis infraconstitucional, a coisa melhora. Então o que eu quero dizer, ainda que haja esses três aí, que não é fácil mesmo, que você está certo, viu, Denis? Se nós continuarmos em vigília, formos para a rua, cobrarmos, parar o país, se nós fizermos, nós fizermos nosso papel, então, nem como tem outro, como às vezes o povo também, hein? O povo para votar, Denis, chuteira de bico duro, bola de capotão, tapinha nas costas, cachaça, conversa, bobagem, troca o voto. Depois vem essas tranqueiras. Bom, as tranqueiras estão aí. Se o povo agir, se o povo estiver unido, exercitar a lei, se as assembleias legislativas, se as câmaras, se o Congresso fizeram o papel constitucional, é capaz
tem que ter esperança. Se acabar a esperança, é capaz da coisa funcionar. Então, o Temer volta para o poder, pega o poder, a presidência. E nós, brasileiros, continuamos em vigília na rua, exigindo dos nossos deputados que cobre, que haja, que outros juízes e também outros tribunais, né, o STF, seja assim como o Moro. Não tem problema, pode pôr esse trio lá, se o povo exercer o seu papel, existe tudo, dará tudo certo. Tem que ter esperança, Ney. Nós estamos no X da Questão pelo canal 3 da NET, da TV São Caetano e pela webtv.com.br de São Caetano. Pois bem, nós estamos aqui no WhatsApp, você liga no 945647884 e você entra em contato conosco. Eu quero registrar aqui, doutor Éder, o Irineu Cavassani, família tradicional aqui da região. O Irineu Cavassani está dizendo assim: parabéns pelo programa, melhor horário para nós. Irineu Cavassani. Ô Irineu, um grande abraço para você e o doutor Éder também saúda você com muito carinho. Doutor Éder, esta semana a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com pedido de impeachment baseado nas pedaladas, aquele negócio todo, e também no depoimento, na delação premiada do senador Delcídio do Amaral. Tem mais 3 lá na Câmara. Pois bem, o que está sendo julgado agora, ele é baseado num relatório do Tribunal de Contas da União, que não aceitou as contas da presidente Dilma por irregularidade, que teria feito as famosas pedaladas, aquele negócio de fim de ano, não diz o que gastou, pega dinheiro do Banco do Brasil, não pode pegar da Caixa, bom, isso aí está lá. E agora a OAB entrou com pedido e está sendo julgado esse pedido. Mas o senhor foi pioneiro. O senhor foi um dos primeiros a entrar com pedido de impeachment. Quais foram os fundamentos que o senhor usou? Bom, isso já há uns 6 meses, eu nem posso precisar agora nesse momento. Nós então fizemos o seguinte, estava vendo o que estava acontecendo, e depois de 30 anos de advocacia, vamos imaginar que um pouco nós conhecemos do direito. E temos um grupo de advogados no escritório da advocacia, na ASEAN, no jornal A Trombeta Acordando São Caetano, e nós quisemos então nos posicionar a respeito disto. No momento em que nós protocolizamos na Câmara Federal, em Brasília, o nosso pedido, o requerimento de impeachment, havia na Câmara 22 pedidos. E nós vínhamos acompanhando, né, através da Secretaria da Presidência da Câmara, como é que estava o nosso requerimento, o pedido de impeachment. Então, dos 22, o 22º foi para o arquivo. Opa, o nosso não foi. O 21º foi para o arquivo. O nosso não foi. E assim foi acontecendo. Estava no 9º. E o nosso não ia para o arquivo. Opa, será que o nosso vai ficar lá para ser discutido? E quando foi no 8º momento, né, da sequência dos impeachment, também o nosso foi para o arquivo. Agora, a pergunta não é a história, quais foram o fundamento. Eu não vejo de tudo que aconteceu depois, posteriormente. E outra coisa, nós colocamos, então, fizemos um protótipo, um primeiro estudo de como seria o impeachment, colocamos na rede da internet, através do nosso Face, Éder Xavier da Trombeta e outros, fanpage, blog, Éder Xavier. Então nós colocamos e pedimos assim: você que é jurista, você que é cidadão, você que é profissional do direito, vamos fazer muitas mãos, né? Porque ele está fazendo esse pedido aí porque quer aparecer, qualquer coisa. Então vamos todos fazer esse trabalho. E aí, acho que uns 1000 advogados deram o seu palpite, alguns colaboraram. Bom, nós fomos juntando tudo isso, o pessoal todo do escritório, trabalharam nisso 5, 6 advogados. O doutor Eduardo, né, doutor Eduardo Secato, doutora Lilian, doutora Cíntia, doutor Lisboa, né, doutor Daniel Pastorim, várias mentes de advogados colaboraram e nós fomos enxugando, pegando informações daqueles que participaram, advogados,
E fizemos, então, o final, protocolizamos. E aí mais 400 mil, mais 300 mil, como é que se diz, acompanharam. No Facebook, quando... Internautas. Como é que quando ele acompanha, como é que chama, diretor? Visualizações e tal, e participação. Então foi muita gente que participou disso. E o fundamento, que eu acho que não mudou muito, não tem mais outra novidade, é grave, gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. O executivo, o escopo, o fundamento do executivo é administrar o dinheiro da prefeitura, o dinheiro do governo do estado, o dinheiro da nação. Porque não é isso que o executivo faz, pega o dinheirinho, põe para cá, põe para lá, põe para cá, põe para Bolsa Família, Bolsa não sei do que, paga os professores, faz investimentos em estrutura, infraestrutura do país, administra o dinheiro. O que administra o executivo? O dinheiro da nação. E quando você administra de tal maneira o dinheiro, que é o fundamento, é o escopo do executivo, e aí chega no final do ano, como você disse, vai fechar o balanço, não tem o dinheiro, porque usou mal, que distribuiu mal o dinheiro, dona Dilma, presidente. Já tudo errado. Aí fala assim, pera, eu não posso fechar isso aqui com rombo, né? Aí usa desperteza, já usou mal o dinheiro, ainda usa desperteza. Absurdo, absurdo, absurdo. Vai pegar dinheiro no Banco do Brasil, pegar dinheiro de entidades privadas para cobrir o rombo, para depois devolver. Como é que devolveu, hein? Devolveu o mesmo que pegou? Ou você pensa aí que tem algum banco que deu dinheiro para o governo para fechar as contas, que é a tal das pedaladas? Ele emprestou R$1.000, R$1 milhão, R$1 bilhão, e o banco recebe tudo de volta, um mesmo bilhão, 1 milhão. Você acha que tem algum banqueiro que faz benemerência com... Nem pode fazer isso, os acionistas não deixam. Então como é que foi devolvido esse dinheiro, hein? Então a pedalada é um absurdo, absurdo, absurdo. Não tem coisa pior que pode fazer o executivo. A não ser que a dona Dilma vá lá no Congresso, põe os caras do PT lá, põe para matar tudo quanto que for contrário, falando que é golpe. Aí seria pior que mexer mesmo com a pedalada, matar os outros, para ficar no poder, não é, dona Dilma? Agora, fazer a pedalada é um absurdo. Então o fundamento do nosso pedido, como é o fundamento de todos os outros, é o problema da pedalada, que eu acho muito grave. Agora depois, se vem o que fez na campanha, a dona Dilma, se pegou dinheiro, isso é outra história. O mais importante também tem sua importância e relevância, mas isso está sendo discutido no TSE, o problema de dinheiro que foi para a campanha, desvio de Petrobras. Essas coisas também tem alguns pedidos hoje de impeachment, requerimento de impeachment, que tem esse conteúdo. Mas, para mim, para quase 700 mil pessoas que visualizaram, concordaram com o nosso trabalho, para muitos juristas e advogados do Brasil todo, 1.000 e poucos advogados se manifestaram, a pedalada é problema. Para não falar problema, porque problema, dona Dilma, é pior do que problema. E a senhora criou um problema para o Brasil, viu? Você está no canal 3 da NET TV São Caetano. Você está na web tvsaocaetano.com.br e você pode entrar em contato conosco. Estamos ao vivo aqui, num horário mais cedo, de 20 horas, 8 horas da noite. E, doutor Éder, agora é o Arnaldo, aqui de Santo André. O Arnaldo de Santo André diz o seguinte: não defendendo ele nenhum partido, mas onde está a contribuição dos outros partidos, tendo em vista que não estão no governo? Arnaldo de Santo André. Me perdoe, mas eu não estou entendendo bem a pergunta. Não entendi bem a pergunta, esse que é o problema. Será que a produção pode me explicar melhor para mim entender? Ele está dizendo o seguinte, que ele particularmente não tem partido por isso nenhum. Agora ele quer saber o que os outros partidos que não estão na base do governo estão fazendo para ajudar o impeachment. Já que eles não têm compromisso. Como é o nome do moço? Arnaldo. Oi, Arnaldo, a pergunta está correta, eu estava até fazendo outras anotações aqui, é inteligível a pergunta, tudo bem. Aqueles partidos que estão na tal da base, apoiando, e até metade do PMDB, ou grande parte do PMDB, Arnaldo, ele está apoiando por quê, hein, Onei? Por que eles estão apoiando? É porque troca de ministério, toma lá, dá cá. Tinha um camarada aí no Brasil que falava lá a história do São Francisco, dando o que você recebe, uma personagem, você lembra que o nome desse? Que falava aí. Cardoso. O Cardoso Alves, né? Cardoso Alves, foi ministro e tal, então ele falava isso.
Então, o que é a tal da história do São Francisco, é a oração do São Francisco, é dando o que se recebe, sei lá. Então, esses partidos que estão na base, não é por causa da sua ideologia, o que está escrito lá no estatuto do partido, ou no manifesto do partido, ou no ideário do partido. Não é por causa daquele trabalho do partido, aliás, todos os partidos, qualquer estatuto que você pegar, estatuto não, manifesto, como é que é, dos partidos, é tudo igual, tudo é maravilhoso, né? Então, ou aqueles partidos que estão na base do governo, dando sustentação para todo esse tipo de sacanagem que tem, eles não estão lá por causa da ideologia do partido. Então, falar que o partido está lá, não, é interesse pessoal que está lá. A dona Dilma chega para um camarada e fala assim, você é do PMDB? Toma esse ministério para você, toma mais esse PMDB, o PMDB vota em mim agora vota, né? É bem para o Brasil. Então, esses que estão na base, estão lá por fisiologismo, não há dúvida, não é por ideário partidário, por uma história partidária. Agora, e os outros que estão fora, porque não foram chamados? Terá um ou outro partido que vem obedecendo a regra do seu partido, como ele nasceu, mas porque é pequenininho, o partido cresce um pouquinho no Brasil, e depois ele vira sacana igual aos outros. Sabe o que acontece, Ney? O que eu percebo, na verdade, o que precisaria é parar o povo parar com essa história. Primeiro de vender voto, né? Chuteiro de bico duro, hora capotão, cachaça, conversinha furada, discurso bobo. Trocar voto por qualquer outro interesse secular. Primeiro teria que acontecer isso. Mas, na verdade, o povo devia criar uma situação de parar o país mesmo, porque é isso aí que é a raiz de todos os males. E ficar ouvindo essa história de reforma partidária, que desde quando eu nasci, 60 anos, eu ouço essa conversa furada de reformar a legislação eleitoral. Isso é um absurdo, absurdo, absurdo. Então o que precisaria é o povo ter vergonha na cara, né? Então, a Associação Brasileira de Imprensa, ABI, não é isso? É. A OAB, eu sou advogado, estou falando por você também. Até a OAB fez o impeachment, que bom. Então, os sindicatos, as igrejas, a sociedade civil, os empresários, se uniram, assim como se uniram e fizeram a lei da ficha limpa, que houvesse uma união para fazer no Brasil e fazer uma lei de iniciativa popular que poderia ser chamada Lei de Acesso a Mandato Eletivo. E que criasse uma maneira de você ser eleito sem a pressão daqueles que são os caciques do partido, de partido político. Se fosse assim, as ideologias partidárias seriam diferentes e quem está na base está mesmo por ideologia, quem é oposição mesmo. Então, o povo tem que criar, né, uma lei de acesso a mandato eletivo. E, por lei de iniciativa popular, enfiar no Congresso e perguntar, quero ver se vocês não aprovarem, porque a raposa tomando conta do galinheiro é fácil. Então, nós temos que fazer isso. Respondendo à pergunta, é o seguinte: os partidos que estão na base estão por puro fisiologismo e do troca-troca, ou é dando que se recebe. Os que estão fora é porque não foram chamados lá para fazer troca-troca. Essa que é a verdade. Então não dá nem para a gente imaginar, nem dá para imaginar o que os outros partidos... Os outros partidos todos vão fazer o que o poder humano e o poder, se a Dilma vai ficar, quiser. Chama lá um partido menor que não está na base e precisa do partido, toma esse ministério, ele já vai apoiar. Porque todos foram eleitos com esse sistema político que está aí, que não é reforma partidária. Então, insisto, nós brasileiros precisaríamos fazer uma lei de iniciativa popular para uma nova lei que não tem nada a ver essa coxa de retalho que tem aí com a reforma política, fazer uma lei, criar uma lei de acesso a mandato eletivo feito pelo povo, colocado no Congresso e então o Congresso ter que aprovar. Então, para ser eleito, eu tenho que ter realmente um compromisso com a nova lei de acesso a mandato eletivo, um compromisso com a ideologia do partido. Se não for assim, não tem nada, não tem base, não tem oposição, partido nada, nem partido vai fazer nada. Tem problema com o Executivo Nacional, com o governo federal? Tem algum problema? Precisa de um partido, dá um ministério para ele volta. A história é essa. O Arnaldo de Santo André diz que, tendo em vista N partidos no governo, foi o que ele quis dizer. Ou seja, como tem vários partidos no governo, esses partidos não estão trazendo contribuição nem de um lado nem do outro. Porque se eles estivessem ajudando a governar de uma forma melhor, o país estaria numa situação melhor. Mas não estão fazendo isso. Também não estão ajudando aqui do lado de fora da oposição. O Arnaldo tem plena razão. Agora, o Eliseu é do bairro Oswaldo Cruz.
O Eliseu diz o seguinte: doutor Éder, bom lembrar que o próprio Lula pediu impeachment de FHC. Aliás, o que pensam de Lula ministro? Eliseu de Oswaldo Cruz. Ah, bom, é verdade mesmo, né? Pimenta nos olhos dos outros. Eliseu, né? Eliseu. Ô, Eliseu. Lá de Oswaldo Cruz. De Oswaldo Cruz, um abraço, viu, Eliseu? E que nos acompanha. Aquela história lá, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Então, eu quero aparecer, porque ficou provado que o Lula, o petismo, não queria fazer nada de bem para os trabalhadores, nem para a nação brasileira. Queria aparecer, né? Para aparecer, foram lá pedir o tal de impeachment do Fernando Henrique Cardoso, e a coisa não saiu bem, o que estava lá na presidência da Câmara não aceitou o pedido, e a coisa continuou assim. Muito bem. Agora, não vejo outro caminho, Ney, para simplificar, eu não vejo outro caminho que não seja, neste momento, uma união das forças políticas no país para dar conteúdo, né, ao pedido de impeachment. Eu acho que é isso que vai acontecer. Eu já fiz eu produzi lá o requerimento de impeachment há muito tempo, e já conversamos sobre isso, e não há dúvida, se os partidos, se toda a sociedade civil se unir, esse impeachment sai bem rápido e as coisas... Agora, então nós precisamos desse impeachment. E aí, se vier o impeachment, o senhor Lula ministro, não ministro, muda o governo, tira todas essas ministraiadas, tira esse PT do... Então, o impeachment é necessário até para parar tudo isso. Porque essa discussão agora do Lula ministro, não ministro, isso vai longe. Isso dá... Olha, se o impeachment não vier rápido, essas coisas se defender, né? O Cardoso, o Zé Cardoso, absurdo, é um homem, um jurista, né? Um competente, estudioso. Essas defesas que você está fazendo é inócua, né? Mas, tudo bem. Então, o impeachment resolve isso, Eliseu. Porque senão vai ficar essa história aí de entra com uma ação, entra com outra, o Congresso está do lado do governo, o Congresso é vendido, o Congresso do Supremo Tribunal Federal é vendido, o outro não sei o quê. Essa conversa é só vitrine para o Lula. E o Lula até é bom mesmo de ser sofrido, de tripex, ele sabe fazer essa história e há uma certa comoção, consegue comover os incautos, muitos incautos, né? E aí o que acontece? Existe essa possibilidade também de uma radicalização a tal ponto que as coisas que nunca aconteceram no país, assim, de radicalização, de problema de ordem social, de comportamento da sociedade, podem se agravar muito no país. Então, realmente, Lula ministro, essa discussão serve, ele não tem condição de ser ministro, a lei vai modificar isso, o Moro pode pegar ele, bom, mas a verdade é que o impeachment resolveria tudo isso, porque senão fica aí uma vitrine para o senhor Lula se postar, né? Um abraço para o Moro, viu? Moro, você não deixa essa discussão continuar muito, você vai ser ministro, você está no Supremo Tribunal Federal, mas tem outras coisas do Lula por aí que podem influenciar na tua mão, que podem influenciar a decisão do povo, a participação do povo e do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, Lula ministro, nem pensar, a lei vai resolver isso, mas o impeachment seria tão bom, porque esse pessoal todo cairia fora. Cairia fora porque não é só seu Temer que poderia assumir o poder e querer tirar o pessoal do PT. Seria as forças de reação na economia, nos sindicatos, no combate à inflação, terão que estar unidas em volta de quem substituir a Dilma com o impeachment, e aí então haver esperança e as coisas recomeçarem no país. Então, o Lula ministro, só esquece que não vai acontecer. Você está no canal 3 NET da TV São Caetano e você está na web TV sãocaetano.com.br. Nós estamos ao vivo nesta quinta-feira e o nosso WhatsApp é 945-647884. Você entra em contato conosco fazendo a sua pergunta, dando a sua participação, concordando, discordando. Doutor Éder, a Luana fala de São Paulo, a Luana, deve estar na internet lá. A Luana diz o seguinte: acho que a presidente fala em golpe, acho que quando a presidente fala em golpe, não quer comparar com 1964, mas
com a falta de provas contra ela. Luana, São Paulo. Luana, um grande abraço para você e doutor Éder. Essa questão Luana, essa questão de prova também para poder fazer impeachment é muito relativo, né? Lógico que precisa ter prova, precisa ter ampla defesa, o contraditório, né? Isso aí tudo contraditório, ampla defesa, devido ao processo legal, tá ótimo. Mas eu queria citar aqui essa questão de prova, o que todo mundo cita da Constituição. Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. A Constituição é um arcabouço de leis e de comportamentos de uma sociedade, visando o bem comum. Ora, então, se toda a estrutura da Constituição Federal é para o bem comum, se esse bem comum que se espera da feitura, da estrutura da Constituição, nasce da vontade do povo, o povo diz assim, eu quero presidencialismo, eu quero parlamentarismo, eu quero rei aqui, tem um rei aqui, monarquia. Se o povo pode falar isso, e todo o poder emana do povo, e a Constituição é para o bem comum, e 70, 80, 90% do povo desse Brasil quer que a presidente caia fora através do impeachment, por que nós temos que ficar tanto com o negócio? Não pode ser uma besteira, mas a pedalada não é bobagem. Por que nós ficamos tão no formalismo das provas? Então, eu penso, a vontade do povo é soberano. É engraçado essa história de procurar tanta prova para fazer o impeachment, porque é uma decisão política, não é uma decisão técnica, jurídica. Então, se o povo quer, se o povo manda, se a Constituição Federal é para o bem comum, e o povo fica assim, eu só fico bem se tirar essa presidente. Nós ficamos atrás de tanta prova e tanta discussão. E o Miguel Reale vai falar que pode, o outro jurista nacional fala que pode, o outro fala que não pode por esse interesse. Ela me reúne lá 100 juristas lá, não pode a presidente. Essa coisa precisaria nascer com uma visão simples da Constituição Federal. Repito, a Constituição Federal é para o bem comum, todo o arcabouço jurídico da Constituição. O povo manda, o poder é exercido pelo povo. Se o povo manda, precisa tanta prova, já não está bom a pedalada? Então eu penso que essa questão de ficar tão... Porque a ação, Ney, você é um jurista. O que é a ação? Qual a finalidade da ação, hein? A finalidade da ação é o quê? A finalidade da ação, de qualquer procedimento que está estatuído na infraconstituição, nos códigos de processo, a finalidade da ação não é para criar um problema, é para dar solução. Aquele juiz que fica só observando detalhes da lei, né, processualista, ele não entrega a jurisdição com muita tranquilidade. Então tem que ter, não sair fora da lei, ninguém está falando isso. Mas também saber que a lei e a finalidade dos processos é para chegar a um final, não para criar problema. Né? E o que está acontecendo hoje, quando vai atrás de prova, não pode, continua essa situação que o povo não quer. E a Dilma continua no poder. Então o impeachment tem que se processar nas bases, legal, mas também não pode ficar valorando tanto se a prova é assim ou assado. Não tem prova maior, como já dissemos, do que a pedalada que essa mulher fez. Este é o canal 3 da NET TV São Caetano. Esta é a Web TV São Caetano.com.br. O WhatsApp está funcionando para você. Nós vamos fazer agora, presta atenção aí, Denis. Rápido, hein? Denis, rápido, o povo está na linha, Denis. Depois do intervalo, o X da Questão vai tratar do assunto proposto pelo diretor do programa, Gustavo Baena. A intolerância está nas ruas. Mais um programa Dias Melhores. O debate da delação está na ordem do dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direito do consumidor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a redução da maioridade penal. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Adilson Dias, presidente da OAB de São Caetano. Boa noite, doutor Daniel. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. E aguarde, vem aí, Vivendo Plenamente, o programa do CVV na TV. TVSC, a TV de São Caetano. É o X da questão com o advogado Éder Xavier, o vereador da Câmara Municipal de São Caetano, o jornalista e escritor Éder Xavier. Aqui no canal 3 da NET, aqui no WhatsApp e aqui na webtvsaocaetano.com.br. Nós estamos ao vivo, você pode ligar e falar conosco. Você pode fazer perguntas, pode fazer afirmações, pode contestar, pode concordar, o que você desejar. Nós vamos encerrar o programa de hoje, doutor Éder, falando sobre a intolerância por causa de preferências políticas ou da manifestação de opiniões, se ela é preocupante. Só uso uma frase para dizer, a humanidade já matou milhões de pessoas porque os caras pensavam diferente, porque o cara tinha crença religiosa diferente, o nego ia para fogueira, queimava o nego vivo, mas a gente evoluiu muito. Quando existe uma polarização, como está acontecendo agora no Brasil, contra e a favor do governo, é natural que o assunto volte à baila, porque as pessoas saem à rua, os que estão contra e os que estão a favor. O senhor concorda? Não é verdade. Ney, eu penso, depois aos 60 anos de idade, eu penso que nunca tivemos uma situação tão desorganizada. A palavra que o Brasil está desorganizado é do Ney, num programa que nós fizemos há uns 3, 4 meses, da questão. Brasil desorganizado. Então vamos pensar assim como o Ney falou, e que eu acho essa palavra, Brasil desorganizado, é excelente essa palavra. Então, o Brasil está desorganizado, né? E nunca aconteceu uma situação de tamanha desorganização. E aí, como você disse, aqueles que vão radicalizar o seu ponto de vista, acaba criando uma situação que o Brasil nunca vivenciou. Nós não temos, viu, no Brasil aqui, expertise de situação e oposição neste nível. Um país desorganizado, não tem. Então as coisas podem ficar muito ruins para o Brasil. E é verdade mesmo, as coisas estão na rua de uma forma muito preocupante, né? Porque, você vê, pelo jeito, pelos acontecimentos, está numa interpretação comum do que acontece no Brasil, está assim, será que os brasileiros mesmo, depois que o Lewandowski, o presidente supremo, passa sem querer em Portugal, encontra sem querer com a Dilma, né? Quando tem aquelas discussões com o outro Barbosa lá, quando há um espetáculo mais de vaidade no próprio Supremo Tribunal Federal, quando o juiz o Moro está cumprindo tudo direitinho lá dentro da lei, e há essa história de chamamento, que não pode coercitivo que não pode. Então, quando o Legislativo também, como já dissemos aqui, o Congresso um contra o outro, o Senado contra a Câmara, Renan contra a Cunha. Quando a presidente vai falar, não sabe, fala só abobrinha. Quando o capital não dá mais apoio, retira o apoio das instituições. Quando as igrejas, a fé, o Brasil nunca viveu tão desorganizado assim. Então, está na rua assim, um meio da potestade do ar, está uma situação que pode se agravar muito e nós nem sabemos, o brasileiro nem sabe conviver com certo radicalismo nessas oposições e situação. Nós não temos nem luta mesmo, de qualquer maneira, luta de ideário, luta armada, convulsão social, problema que outros países tiveram, nós nunca tivemos. Então nem dá para avaliar qual será o comportamento dos brasileiros se as coisas continuarem como estão. Agora, o que está se perdendo no Brasil é que a democracia é respeitar a opinião alheia. Como é? Aliás, a democracia nunca será um estágio assim pleno. Encontramos a democracia. Felicidade. Da felicidade geral. Porque a sociedade vai se movimentando, vai evoluindo, precisa de outros aparatos para que a democracia também é utópica, a plenitude da democracia, né? Então,
é necessário que haja esta consciência que a democracia, isso sim, é uma cláusula pétrea da democracia. Que respeitemos ou que venhamos a respeitar, né, a opinião alheia. Eu não penso que realmente o Brasil está desorganizado, o problema é muito sofrido, né, o problema da inflação, da falta de emprego. Nossa, 10 milhões de empregos desapareceram. Então, é muito sofrido. E as pessoas ficam mesmo num estado assim, bastante próximo da violência. Mas, nas manifestações a favor deste ou daquele governo, desta ou daquela ideologia, desta ou daquela esquerda, centro-direito, nós precisamos respeitar, todos precisam respeitar, senão a coisa fica muito difícil e aí o radicalismo vai levar mesmo aquilo que nós chamamos de convulsão social. Mas é aquilo, a perda de esperança no legislativo, no executivo, nas instituições, em tudo. Essa falta de esperança precisa acontecer algo para reiniciar a esperança, né? A esperança poderá unir vários temas, várias teses, e é dessa união recomeçar o Brasil, como estamos dizendo desde o início do programa, né, Ney? No Brasil, você não precisa de autorização para você realizar um ato público em São Caetano, Santo André, São Bernardo, São Paulo, qualquer lugar. Mas você precisa aqui em São Caetano, se você quer fazer uma manifestação pública, você precisa procurar a autoridade policial, a Delegacia de Polícia de São Caetano, e dizer o seguinte: eu, fulano de tal, mais Beltrano, pretendemos fazer uma manifestação domingo, ao meio-dia, lá na Vila Gerte, ou então lá perto do Teatro Paulo Machado, enfim. E esperamos contar com 5.000 pessoas. Essa é uma coisa. A autoridade policial vai dizer para você que tudo bem. E que ela, a autoridade policial, vai mandar um efetivo para lá para proteger a sua manifestação. Que é o exemplo que nós copiamos da França, dos Estados Unidos e dos países civilizados. Então, domingo, às 10 horas, os policiais já se colocam em volta do Teatro Paulo Machado, onde vai ser feita a manifestação. E eles estão lá, tem muita gente que pensa, não, e a polícia chegou aí, a polícia vai bater no pessoal. Não, a polícia vai lá para proteger você contra pessoas que queiram impedir você de fazer a sua participação. Porque você tem o direito de fazer a sua manifestação tranquilamente. Se os seus adversários querem fazer uma manifestação, vai fazer no outro local. Porque o poder público tem, aí sim entra o doutor Éder, a obrigação legal de garantir que você faça a sua manifestação, possibilitando um policiamento. E você vê que as coisas estão caminhando razoavelmente bem. Depois que tiraram os black blocs, a coisa já começou Então, aquele policiamento não é contra o cara que está se manifestando. É para proteger esse cara de outros que possam perturbar a sua manifestação. Você falou uma coisa bastante interessante aí. Nas outras manifestações, né, havia um pessoal que entrava nas manifestações fazendo barbaridade, às vezes com touca, não queria identificar. Não sei, né? Esse pessoal desapareceu. Será que esse pessoal não era pau mandado? Absurdo, né? E quebrava tudo. Aí a polícia, então, começa a quebrar tudo, fazer quebra-quebra. A polícia que foi lá, como você disse, para proteger a integridade física dos manifestantes, começa a ver quebra-quebra, tem que parar. Aí pensa que a polícia está batendo nos manifestantes, que a livre manifestação é garantida pela Constituição. E é interessante, nós devemos analisar com mais profundidade, pedir para o inteligentíssimo, competente, denodado, aguerrido, firme e forte, diretor da TV SC Canal 3 da Web TV, da WWW Web TV Internet, o Gustavo Baena, que a gente preparasse, fosse verificar para nós pudéssemos discutir com o telespectador, com aqueles que acompanham, o internauta, né, discutir essa situação. O que aconteceu que não está esse pessoal todo do Black Bloc, como é que chamava isso aí? Black Bloc. Black Bloc, né? Estou imitando o Lula. Tripex. Vamos chamar a atenção aí. Vamos chamar a atenção, né, Ney? Vamos chamar a atenção. Black Bloc. Então, o que aconteceu que esse pessoal desapareceu
E as manifestações estão correndo. Alguma coisa... Para mim, esse pessoal que comparecia quebrava tudo. E aí ficava aquela ideia, não pode se manifestar que quebra tudo. Não era todo mundo que foi lá para quebrar. Esse pessoal aí, não sei não, viu? Alguém pagava, acho que tal, mortadela, pãozinho, tal, né? Coxinha, acho que não. Mas mortadela lá, um pouco mortadela, acho que dava para esse pessoal aí fazer aquela bagunça lá. Mudou isso, era bom nas coisas. Bom, o que não pode mesmo é ver o que nós estamos vendo, né, acontecer. Eu boto uma roupa de vermelha, eu já estou querendo apoiar não sei quem, e os de amarelo me detonam. O outro põe a roupa amarela, os de vermelho vão lá e detona. Isso aí também, a livre manifestação que você falou até agora, garantida pela Constituição Federal, isso aí, isso também estimula o radicalismo e pode acontecer coisa do país que nós não estamos nem sabemos que começa e está com o gelo de começar. Agora, como termina, morre um, o outro fala, você matou um? Então nós esquecemos desse lado, vamos matar um de vocês. É que nem torcida aí de futebol. Imagina, agora matou outro. Onde nós vamos parar com isso? No mundo todo, nos países, até países civilizados, os radicalismos faz cada coisa, né? Morre tanta gente. Só no Brasil, porque Deus é brasileiro, se continuar essa balbúrdia, nenhuma instituição garantindo o seu papel na sociedade, onde nós vamos parar, Ney? Este é o X da Questão desta quinta-feira, ao vivo. Direção-geral de Gustavo Baena, realização da equipe técnica do Canal 3 da NET. Doutor Éder, um abraço. Tá junto com você. Viu?